Então, pessoal, olá, tudo bem? Como vai? Após algum tempo sem gravar nenhum vídeo e nenhuma aula aqui para o canal, voltei, né? Voltei dessa vez para tirar a dúvida de uma pessoa inscrita no canal que assistiu nosso vídeo, pegou o contato de WhatsApp e me mandou mensagem, cuja mensagem eu vou ler aqui agora para vocês. Então, pessoal, aqui está a mensagem que recebi, né, dessa pessoa inscrita no canal. E ela diz o seguinte: olá, você é do CEFORC até? Óbvio, respondi que sim. Eu sou de uma cooperativa aqui de Biquara. E eu respondi que sou técnico extensionista do CEFORC até, do projeto Bahia Produtiva. E ela diz o seguinte: precisava de uma ajuda, né? Temos o programa do Incapé para nossos associados. Mas o programa tem vindo sugestão de mistura que não temos aqui na região para café, que é a mistura 200010. Aqui usamos a 200018, a 200018, né? Ou a 200020. Como eu conseguiria uma fórmula para ajustar? Vi seus vídeos e gostei muito. Você poderia me ajudar? Óbvio que diante dessa situação, me prontifiquei a ajudar esta pessoa que estava com essa dúvida. Veja bem, algumas planilhas e algumas literaturas, algumas plataformas de cálculo de adubação e algumas literaturas, elas indicam muito comumente algumas fórmulas, 200020, 1010, 200010, etc. Porém, em algumas regiões, muitas vezes, essas fórmulas não estão disponíveis no mercado, cabendo às pessoas recorrerem a outras formulações, né, que se aproximam dessas. E nessa videoaula de hoje, buscando atender a necessidade dessa pessoa que entrou em contato comigo, bem como a necessidade de todos vocês que nos acompanham no canal, eu vou ensinar a vocês como criar, como fazer uma fórmula de acordo com aquela que foi recomendada ou pela literatura ou pela plataforma que vocês utilizam para cálculo de adubação. Como no caso dela, ela utilizou a plataforma do Incapé. Bom, primeiro passo que devemos seguir é verificar quais os fertilizantes que temos na nossa região. Então, suponhamos o seguinte, que uma determinada plataforma ou uma determinada literatura ou um determinado técnico recomendou para uma cultura a aplicação de 300 gramas de uma fórmula 200010. Só que eu não tenho na minha região esta fórmula. E aí, como calcular? Simples. Primeiro passo é verificar na região quais os fertilizantes que eu tenho disponível, tá? Então, vamos dizer o seguinte, que eu tenho na minha região cloreto de potássio, ureia, sulfato de potássio e sulfato de amônia, disponível na minha região, tá certo? Então, como na minha região tem um cloreto de potássio, sulfato de amônia e ureia, cabe eu verificar dentro da escala, né, de compatibilidade, qual desses fertilizantes eu posso misturar. Quando ela disse que foi recomendada uma fórmula 200010, ela quer dizer o quê? O técnico, a literatura, a plataforma quer dizer o quê? Que ela vai ter que aplicar, né, 300 gramas de um fertilizante contendo 20% de nitrogênio, 0% de P2O5 e 10% de K2O. Tá ok? Então, o primeiro passo é verificar dentro do que eu tenho no mercado, dentro do que eu tenho disponível no mercado, quais são os fertilizantes que são compatíveis. Então, vamos para o básico, para o mais simples. Então, vamos verificar a compatibilidade de duas fontes, de uma fonte de nitrogênio e uma fonte de potássio. Nesse caso, faremos a opção por cloreto de potássio e por ureia. Analisando a escala de compatibilidade, nós temos aqui, ó, cloreto de potássio, que está aqui. Então, vou colocar aqui, ó, cloreto de potássio, tá?
E vou analisar também a ureia. Vou buscar aqui no nível, na linha que está no mesmo nível do cloreto de potássio, vou analisar a ureia, que está aqui, ó. Então, o que acontece? Tanto o cloreto de potássio como, a ureia são compatíveis. Vocês podem ver aqui, ó, ureia C, cloreto de potássio C. Quer dizer o quê? Que são duas fontes, dois fertilizantes que eu posso misturar e deixar armazenado aí, ó, sem nenhum problema, por algum período sem nenhum problema. O ideal é que não fique muito tempo. Então, eu já vi que cloreto de potássio e ureia são compatíveis, tá? Vendo que cloreto de potássio e ureia são compatíveis, eu agora vou efetuar o cálculo para eu determinar que uma mistura tal tenha 20 kg de nitrogênio e 10 kg de K2O. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos pegar a seguinte regra, tá? Suponhamos que um determinado técnico ou determinada plataforma tenha recomendado 300 gramas da fórmula 200010. Como produzir esta fórmula com os fertilizantes comerciais que já possuímos na minha região, tá? Então, vamos dizer que na minha região, né, eu tenho ureia e cloreto de potássio, mas não tenho a fórmula pronta 200010. Então, o que quer dizer? Uma explicação breve. Ao recomendar 300 gramas da fórmula 200010, o técnico ou a plataforma quer dizer que será necessário aplicar 300 gramas de uma fórmula que contenha 20% de nitrogênio, ou 20 kg de nitrogênio, 0% de P2O5, né? E, fechar aqui, 0% P2O5 e 10% de K2O. Então, nós temos essa situação, certo? Para produzir essa mistura, vamos utilizar como fontes a ureia e o cloreto de potássio. Ureia, no rótulo vai estar escrito que tem 44% de nitrogênio e cloreto de potássio, 58% de K2O. Primeiro passo, tá? Vamos lá. O primeiro passo é dividir o percentual de N da ureia e o percentual de K2O do cloreto de potássio por 100 para descobrirmos esse valor em decimal. Então, temos ureia, que contém nitrogênio, ou seja, 44% de nitrogênio, dividido por 100, igual a 0,44. Cloreto de potássio, que contém K2O, ou seja, tem 58% de K2O, dividido por 100, é igual a 0,58. Segundo passo, calcular a quantidade de ureia e de cloreto de potássio que eu devo misturar para obter uma fórmula 200010. Como o nome já diz, a fórmula deve conter 20% de N, né, de nitrogênio, e 10% de cloreto de K2O, tá? Para isto, basta dividir o valor 20 da fórmula pela quantidade de N em decimal que compõe a ureia, e o valor 10 da fórmula pela quantidade K2O, né, em decimal que compõe o cloreto. Então, temos aqui N, P2O5, K2O, 200010. Então, nós temos a seguinte situação. Ureia, 20, dividido por 0,44, nós temos 45,45 kg de ureia. Cloreto, 10% dividido por 0,58, então vamos precisar de 17,24 kg de cloreto. Então, a nossa fórmula base, para obtermos no final uma fórmula 200010, eu vou ter que misturar 40 para cada 100 kg, né? Para cada 100 kg de fórmula 200010, eu vou ter que misturar 45,45 kg de ureia e 17,24 kg de cloreto, tá? Terceiro passo, certo? Diluir os fertilizantes em um material inerte ou orgânico, até completar 100 kg de mistura. Neste caso, pode ser usada areia de rio, que é a famosa areia lavada, solo seco da própria lavoura, ou esterco de gado curtido e bem seco. Então, neste caso, teríamos a seguinte situação. Antes que vocês me perguntem depois lá nos comentários do canal se pode ser misturado o calcário ou o gesso,
Vamos verificar se pode? Pronto, vamos aqui verificar se pode. Bom, eu tenho uma fórmula 200010 que eu preciso formular, tá? E nesse caso, o que existe na minha região que eu consegui encontrar com preço razoável foi o cloreto de potássio e ureia, tá? Aí, eu preciso saber, para saber se eu posso misturar, né, fazer essa mistura utilizando o calcário ou o gesso, né, o sulfato de cálcio, eu vou recorrer à minha tabela, tá? A minha tabela de compatibilidade. Então, analisando aqui, na base aqui, eu tenho o calcário. Então, eu vou avaliar ele, C, na base, tá? Opa, perdão. Aqui embaixo. Então, eu tenho calvídeo, quídeo, calcários, tal, etc. Tá tudo aqui. Ele é C. Mas vamos verificar se ele é compatível com o cloreto de potássio. Tá aqui, ó. Cloreto de potássio, o calcário com cloreto de potássio tem compatibilidade limitada. Vamos verificar se é compatível com a ureia. Olha aqui, ó, ureia e incompatível. Isso quer dizer o quê? Que a mistura, né, calcário, cloreto de potássio, que está aqui, calcário, cloreto de potássio e ureia, não pode ocorrer, tá ok? Então, fica descartado de nessa mistura eu poder acrescentar, fica descartado essa hipótese de eu acrescentar o calcário ou gesso agrícola, tá ok? Então, voltando lá. Então, a opção minha vai ser areia lavada, solo seco da própria lavoura ou esterco de gado curtido e bem seco. Então, neste caso, teríamos a seguinte situação. Material inerte é igual 100, que é o peso total de uma mistura 200010 que eu quero produzir, menos, entre parênteses, 45,45 mais 17,24, que é igual a 100. Bom, como a gente sabe, coloquei entre parênteses, primeiro eu resolvo, né, essa soma para depois fazer essa subtração. Então, eu tenho 45,45 mais 17,24, está aqui, é igual a 62,69. 100 menos 62,69, a minha quantidade de matéria inerte vai ser 37,31. Ou seja, então, nós teremos a seguinte situação. Suponhamos, então, que o produtor tenha feito a opção pelo uso de esterco como material inerte, esterco curtido e bem seco, como material inerte. Então, teremos a mistura composta por 45,45 kg de ureia, 17,24 kg de cloreto de potássio e 37,31 kg de esterco de gado curtido. Fazendo essa fórmula, utilizando o esterco de gado seco e bem curtido, vocês vão ter uma formulação aí bem próxima ao que convenhamos chamar de fertilizante organomineral, tá ok? O que é muito bom e melhora muito a eficiência de absorção pelas plantas, tá ok? Agora, como recomendado, basta usar 300 gramas dessa mistura para aplicação na lavoura, conforme a recomendação. Bom, pessoal, outra opção viável também seria, o uso de fertilizante simples em substituição à fórmula recomendada, tá? Então, é possível substituir as fórmulas recomendadas por fertilizante simples. Então, para isso, temos que seguir a seguinte linha, né? Temos que seguir os passos que eu vou citar agora. Primeiro passo, calcular a quantidade de N e K2O que foi recomendado dentro de 300 gramas da fórmula 200010. Então, temos 200010. Então, na fórmula 200010, o 20 corresponde ao N, o 00 ao P2O5 e o 10 ao K2O. Então, o primeiro passo é transformar este valor em decimal e este em decimal. Então, para N, nós temos 20 dividido por 100 é igual a 0,2. Para o K2O, o 10, que é esse aqui, dividido por 100 é igual a 0,1. Então, vamos pegar e transformar esse percentual
que deve conter em 300 gramas da fórmula 200010 em gramas. Então, eu tenho N, 300 vezes 0,2 é igual a 60 gramas. K2O, 300 vezes 0,1 é igual a 30 gramas. Ou seja, ao recomendar 300 gramas da fórmula 200010, está recomendando, na verdade, a aplicação de 60 gramas de N e 30 gramas de K2O, tá? No segundo passo, nós vamos agora verificar qual a quantidade de ureia e qual a quantidade de cloreto de potássio que eu deverei utilizar para substituir 300 gramas da fórmula 200010. Então, agora é preciso calcular quantas gramas de fonte simples que contenham N e K2O que deverei aplicar. Neste caso, vamos utilizar o cloreto de potássio e a ureia. Então, temos, ureia contém 44% de nitrogênio, tá? Ou seja, 0,44, que é o que nós fizemos anteriormente. Cloreto de potássio, 58% de K2O, ou seja, 0,58. Então, se eu preciso aplicar 60 gramas de nitrogênio, para que ela fosse 60 gramas de nitrogênio, eu vou para a ureia, eu vou dividir 60 dividido por 0,44. Então, eu tenho 136,36 gramas de ureia. Cloreto de potássio, 30 dividido por 0,58. Então, eu terei 51,72 gramas de cloreto de potássio. Então, 300 gramas da minha fórmula 200010, conforme recomendado, eu posso substituir por 136 gramas de ureia e 51,72 gramas de cloreto de potássio. Tá ok? Eu espero que essa aula tenha sido útil, Aguardo aí algumas dúvidas de vocês. Se vocês quiserem ter acesso a esse material em PDF, é só entrar em contato pelo meu zap 77991891849. 77991891849. Tá ok? Espero que tenham gostado dessa explicação. Espero que seja útil a vocês. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.